Olá, galerinha, tudo bem? Segundo ano. Bom, continuando a revisão do primeiro ano do ensino médio, nós vamos continuar com a aula 6, que a aula 6 é a representação da apostila do segundo bimestre, né? Nós vamos falar sobre funções do primeiro grau, ok? Então vamos lá, vamos começar. Bom, então lá, a primeira aula da apostila da apostila do segundo trimestre do primeiro ano, revisão. Então, introdução à função polinomial do primeiro grau. Função polinomial do primeiro grau e sua definição. A função polinomial do primeiro grau, ou simplesmente função do primeiro grau, é definida pela presença de duas incógnitas, x e y, onde x é a variável independente e y é a variável dependente. Bom, independente, dependente porque nós já vimos, né, que ele depende da variável x. E a variável x é uma variável independente. Você, para fazer um gráfico ou para você encontrar o valor de y, você precisa estabelecer os valores de x, né? Então, x é a variável independente e y é a variável dependente. Seja a função do primeiro grau definida por y igual a x mais b, tá? Então, esse a e esse b nós chamamos de coeficiente. É, o A nós chamamos de coeficiente angular. E B nós chamamos de coeficiente linear. Ok? A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear. A função é chamada de a função do primeiro grau, porque o grau maior aqui, ó, da variável x, né? Da variável x, ele é o grau 1. Quando a função é do segundo grau, o grau maior vale 2, tá? Então, isso aqui é uma equação, é uma função do primeiro grau, o grau da variável, da incógnita aqui vale 1, tá? Então, gente, já vimos, né, que o coeficiente angular é o A. O A, ele determina se a função ela é crescente ou decrescente, tá? Então, a função ela pode crescer ou decrescer. Toda função do primeiro grau, o gráfico dessa função é uma reta, né? Então, o gráfico da função do primeiro grau sempre é uma reta. Então, gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta, tá? Então, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. Depende de quem? Depende do valor de A. Se o A for negativo, ou seja, menor do que zero, a função ela é decrescente. Se o A for positivo, né? Se o A for positivo, a função ela é crescente. No gráfico, como é que a gente visualiza isso, tá? No gráfico, sempre olha da esquerda para a direita. O que está acontecendo nessa linha vermelha? Ela está subindo. Se ela está subindo, ela vai ser o quê? Vai ser crescente. Se ela é crescente, se ela é crescente, significa que o A é maior que o A é maior do que zero. Lembrando que o A é o coeficiente angular, tá? É esse ar aqui, ó.
na forma geral. Ah, não entendi, professora, o que significa esse A. Por exemplo, se eu tenho y igual y igual a 3x mais 5. Quem vai ser o A? O coeficiente angular vai ser o 3. Quem vai ser o B? O coeficiente linear vai ser o 5. Certo? Então, o coeficiente angular sempre é o número que está acompanhando o x, ou a incógnita, ou a variável, né? Então, o A sempre está acompanhando a variável. O B é o termo independente, lembra? Então, ele não depende de ninguém, tá? O A vai depender, ok? É o termo independente. E o A vai depender de quem? Da incógnita, né? Da variável, certo? Posso ter também, por exemplo, y igual a 5, menos 5x. O que é isso? Y, o A vai ser quem? O A vai ser o menos 5 e o B vai ser 0. Certo? Essa função do primeiro grau ela é completa. Ela tem o A e tem o B. Nós chamamos a função completa de função afim. Quando essa função ela é uma função que só tem o A e não tem o B, ela é chamada de função linear, tá? Então, função afim quando ela é completa, função linear quando ela é incompleta. Mas, professora, pode ser que o A pode ser zero? Não, porque se o A for zero, o que vai acontecer? Zero vezes x dá zero, vai anular a função do primeiro grau, que é a incógnita aqui, a variável aqui está elevada a 1. Então, vai dar zero isso aqui. Vai sobrar quem? Sobrar somente o B. Então, ela vai deixar de ser uma função do primeiro grau para ser uma função constante, tá? Então, aqui, ela não vai ser uma função do primeiro grau. Por definição, o A tem que ser diferente de zero, tá? Então, quando ela for completa, nós chamamos essa função de função afim. Quando ela for incompleta, ela vai ser chamada de função linear. Ok? Bom, então eu já sei aqui que ela é crescente. Certo? Então, se eu fosse classificar essa função, por exemplo, afim, o A vale 3. O 3 é maior do que zero. Então, eu já sei que essa função aqui ela é crescente. Aqui, o A vale menos 1. Então, eu já sei que essa daqui a função é decrescente. Então, eu não preciso desenhar o gráfico para saber se ela é crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, ela vai ser decrescente. Tá? Por quê? Porque o A é menor do que zero. Ou seja, o A é negativo. Se o A for negativo, a função é decrescente. Se o A for positivo, ou seja, maior do que zero, ela é crescente, ok? Bom, o ponto de interseção com a reta y, esse ponto aqui, ó, esse ponto que intercepta o eixo de y, né, que é o eixo das ordenadas, com o gráfico, nós vamos poder chamar ele de coeficiente linear. Então, ele, na verdade, é o B. Tá? Ele é o coeficiente linear. Então, nesse caso aqui, seria zero. Então, ele passaria aqui pelo meio. Aqui, ó, seria o B positivo, porque ele está para cima, não está para baixo. Tá? E esse ponto aqui, ó, de encontro da abscissa com a reta, é chamada de zero da função. A gente falou na última aula sobre o zero da função. O que é zero da função? O zero da função é quando o y vale zero. Tá? Então, nós vamos depois calcular o zero da função na função do primeiro grau.
Então, lembrando aqui, a mesma coisa, ela é decrescente, né? Então, esse ponto de encontro com a reta e com o gráfico, ela vai ser quem? Vai ser B. Ela vai ser o B. E aqui vai ser quem? Aqui vai ser o zero da função. Então, vamos recapitular. A função do primeiro grau, ela sempre vai dar uma reta. Essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. O ponto de encontro da reta com o eixo de y, que é o eixo da ordenada, vai ser o coeficiente b, que é o coeficiente linear. O ponto de encontro com o eixo de x vai ser chamado de zero da função. Tá? O zero da função nós vamos calcular, é só você pegar, igualar a função a zero. Vai virar uma equação do primeiro grau. Ok? Então, aqui, ó, o ponto de encontro com o eixo de y, com a reta, vai ser chamado de b. Seja a função do primeiro grau definida como y igual a 4x menos 2. Determine seus coeficientes angular e linear. Bom, o coeficiente angular é o 4, né? Porque está aqui, ó, grudado com x. Coeficiente linear, que é o b, vai ser menos 2. Toma cuidado com isso aqui, porque o que pode acontecer é fazer isso aqui, ó. Por exemplo, 4 menos 2x, por exemplo, tá? Quem vai ser o coeficiente angular, que é o A? Vai ser o menos 2. Ah, isso é uma pegadinha, então, professora. Porque o coeficiente angular sempre está acompanhado com a variável, está sempre juntinha com a variável. Então, aqui, quem está juntinho com a variável é o menos 2. E o B, que é o coeficiente linear, vai ser quem? Vai ser o 4, tá? Bom, aí nós vamos passar para a aula 2, análise gráfica da função do primeiro grau, né? Isso a gente vai deixar para a próxima aula. Muito obrigado, beijo, tchau, tchau.